Como foi dar uma aula de planejamento financeiro para crianças? Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo no canal. Esse vídeo vai ser um pouco mais curto e até mais livre. Eu gostaria de compartilhar com vocês como que foi dar uma aula de planejamento financeiro para crianças de 12 anos em uma escola pública aqui em Araucária, no Paraná. Esse foi um evento voluntário chamado Brigada Mirim, em parceria com a empresa AAM do Brasil. Minha intenção nesse vídeo é difundir o conhecimento de gestão financeira e poder incentivar outras pessoas a fazer o mesmo projeto. Quando eu comecei a planejar essa aula de planejamento financeiro com as crianças, eu pensei em tentar ser o mais lúdico possível e também plantar uma sementinha na cabeça dessas crianças sobre o planejamento financeiro e sobre a gestão de dinheiro. A primeira coisa que eu fiz foi entregar um salário para eles. Eu até brinquei que aquele salário, pela idade deles, eles não poderiam trabalhar, mas seriam por eles virem para a escola e tirar boas notas. Para ser o mais lúdico possível, eu trouxe notas de brinquedo para que eles pudessem ter algo na mão para poder fazer essa brincadeira e essa aula. Na sequência, eu entreguei 3 folhas em branco para eles. Essas folhas eu pedi com que eles fizessem dobraduras muito simples, como se fossem envelopes. E depois pedi que eles escrevessem em cada envelope uma descrição. No primeiro envelope, gastos essenciais. No segundo, gastos não essenciais. E no terceiro, sonho. Então, eu comecei a explicar para eles quais são as categorias e os tipos de despesas mais comuns que a gente tem no dia a dia. O que são gastos essenciais e o que são gastos não essenciais. Então, por exemplo, uma alimentação do dia a dia, gastar dinheiro com uma maquininha de pelúcia, com lanches, com passeios ou até transportes. A minha ideia foi tentar entender se eles já tinham alguma familiaridade com esse tipo de despesa e com esse tipo de categorização. No meio dessa explicação, eu ia preenchendo o quadro e explicando para eles que cada tipo de despesa eles poderiam gastar mais ou menos em cada uma delas. Por exemplo, alimentação. Eles poderiam ter uma escolha de almoçar todos os dias num restaurante ou comprar os alimentos no supermercado e fazer a comida em casa. Almoçando todo dia no restaurante, eles iam gastar mais e fazendo sua alimentação todo dia em casa, iria gastar menos. E o mesmo eu fiz para cada categoria. Então, por exemplo, de transporte. Se eles fossem de ônibus, aquilo ia custar para eles R$ 20 todos os meses. Se eles fossem de Uber para a escola, iria gastar 50. Outros exemplos na área de educação. Se eles escolhessem um caderno, por exemplo, do Homem-Aranha, tem um custo. Um caderno sem personagem nenhum tem menos custo. Trouxe 5 gastos essenciais e não essenciais. Os essenciais foram alimentação, transporte, despesas com saúde, educação e cuidados pessoais. Para os não essenciais foram compras na Shopee, assinatura de stream, lanche todo fim de semana, ir ao cinema e compra de presentes para os familiares. Quando eu terminei toda essa explicação e terminei de preencher o quadro, eu entreguei para eles mais uma folha impressa. Nessa folha impressa, eu tinha todas as categorias que eu escrevi de gastos essenciais e as categorias que eu coloquei de gastos não essenciais. Eu pedi para que eles escolhessem e fizessem uma reflexão se eles iam gastar mais ou menos com aquela determinada despesa naquele determinado mês. E pedi então que aqueles valores que eu tinha colocado no quadro, eles iam colocando nessa folha mesmo impressa que eu entreguei para eles. Ao fim da categorização, eu pedi que eles somassem cada uma das colunas, a de gastos essenciais e a de gastos não essenciais. Depois que eles terminaram de somar, eu pedi que eles pegassem aquele dinheirinho e separassem corretamente em determinado envelope, qual eram os gastos essenciais e qual eram os gastos não essenciais. E aqui foi minha primeira surpresa. Quando eu montei o exercício, eu coloquei que dava para você escolher gastar demais com todas as despesas, com tanto essenciais quanto não essenciais, e não iria sobrar nenhum valor. Acontece que todas as crianças que fizeram o exercício escolhiam só gastar menos em cada despesa. Então, no exemplo da alimentação, de comer no restaurante ou fazer alimentação em casa, praticamente todos escolhiam fazer alimentação em casa. Isso fez com que sobrasse bastante dinheiro para eles, mesmo explicando que tinha dinheiro suficiente para eles gastarem como eles quisessem. Isso me fez pensar em qual momento da nossa vida vem a necessidade da gente gastar mais para ter coisas melhores. Claro que eu estou olhando uma pequena porção de crianças de um ensino fundamental de uma escola bem simples, mas é algo que me interessa pesquisar depois. Dando continuidade na aula, eu busquei trazer agora os sonhos. Então eu coloquei lá no quadro 4 sonhos possíveis. A troca de um celular, uma viagem, uma festa de aniversário ou um outro que eles poderiam escolher qual fosse. Naquela folha mesmo impressa, eu deixei um quadro em branco para que eles também escrevessem qual é o sonho que eles escolheram. Cada sonho que eu coloquei lá no quadro, eu coloquei um determinado valor para aquele objetivo. E para atingir aquele sonho, eles precisavam daquela renda mensal, daquele salário que eles ganharam, guardar um pouquinho todos os meses.
e esse valor desse dinheiro eu fiz com que eles guardassem dentro do envelope. Como no primeiro exercício todo mundo economizou bastante, não teve problema nenhum deles terem aquele dinheiro para guardar para o seu próprio sonho. Quando eu montei a aula no começo, eu achei que não ia sobrar dinheiro nenhum e que eles iam ter que fazer um replanejamento. E aí eu ia instigar eles falando de onde vocês iam economizar, dos gastos essenciais ou dos gastos não essenciais. Basicamente, a estrutura da aula foi olhar para planejar e poupar. Ela teve uma duração de 1 hora mais ou menos para cada turma. Foram em torno de 4 turmas, 120 crianças ao total. A ideia de trazer o dinheiro de verdade, as folhas e o envelope foi para trazer o mais tático possível, porque eu achei que se eu trouxesse slides, como a gente faz com os adultos, eu iria perder eles rapidinho. Mesmo com as atividades de escrita, dobradura e soma, ainda assim tinha um pouquinho de burburinho na sala. E para instigar ainda mais e deixar aquela sementinha plantada, no final da aula eu entreguei um reconhecimento de pequeno planejador financeiro para cada um dos alunos. Deixei que eles levassem os envelopes, o dinheiro de brinquedo e também o seu certificado. Bom, eu espero que tenha gostado da ideia e do vídeo. Se possível, compartilhe com professores, que pode ser uma opção de aula livre que eles podem dar para os seus alunos, pode ser tanto de 12 anos ou até mais velhos. Não esqueça de deixar o like e até mais. Muito obrigado!